Olá pessoal, eu sou o Thiago Silva, depois de um bom tempo aí sem um vídeo novo, estou aqui, novamente para falar da questão tarifária, Final de ano, começo de ano, sempre se discute se aumenta ou não a tarifa, como que vai financiar o sistema ou não. Então vamos falar um pouco disso. Vamos lá. Então, pessoal, o prefeito de São Paulo, vamos focar em São Paulo, está nesse dilema aí de aumenta ou não aumenta, o sistema não vai se manter, até pelos impactos da pandemia. Só que todo ano é a mesma falácia. Tem que aumentar a tarifa para conseguir manter o sistema. Só que se você sobe o valor da tarifa, acaba impactando no bolso de quem usa, dos passageiros, e acaba tirando um pouco da característica social do serviço. Então, eu vou elencar algumas ações separadas curto, até médio e longo prazo, ações que poderiam ajudar a reduzir o custo do transporte ou, ou a não aumentar o valor da tarifa. Tá? Então, a primeira ação, que eu já cansei de falar nos artigos do blog, o sistema de transporte precisa de estrutura adequada para operar. O que seriam essas estruturas? Essencialmente, mais faixas exclusivas para ônibus, mais corredores exclusivos. Os ônibus precisam de espaço, precisam de fluidez, precisam circular. Se o ônibus fica preso no trânsito, isso encarece o custo do transporte. E o ônibus precisa de fluidez, até porque quanto maior a velocidade, quanto maior for a velocidade de um ônibus, mais viagens o mesmo coletivo vai conseguir fazer ao longo do dia. Isso pode fazer com que se economize com folha de pagamento, economize com combustível, com todos aqueles insumos que são gastos a mais por conta da necessidade de se colocar mais ônibus rodando, porque eles ficam presos no trânsito e não conseguem fazer as viagens no tempo programado na ordem de serviço operacional e coisas do tipo. Então, faixa de ônibus é algo necessário, é algo urgente. Tá? A segunda alternativa, preferência semafórica nos cruzamentos, que já cansei de falar também. Existem vias de São Paulo que o fluxo de ônibus, ou o número de passageiros por hora pico sentido é alto. Então, nada mais justo que você tenha preferência semafórica nessas vias, priorizando os ônibus. Pode ser nos horários de pico da manhã, da tarde, porque em muitos cruzamentos há há gargalos enormes, então os ônibus ficam presos nesses gargalos, demoram para cruzar nessas vias, e isso acaba impactando nos intervalos, na eficiência operacional da linha. Então, preferência semafórica é uma ação até que fácil de ser implementada e que vai dar um grande ganho operacional nas linhas de ônibus, além de aumentar a velocidade e sendo até um atrativo maior para quem usa o sistema de ônibus. Outra questão importante envolve os seccionamentos de linhas de ônibus. O que é o seccionamento? É quando simplesmente a prefeitura lá pega uma linha que liga o ponto A e o ponto B e ele secciona, corta a linha no meio desse caminho, formando duas linhas. Então a linha vem do ponto A, ela para no meio do caminho, e se o passageiro quiser ir até o ponto B, ele é obrigado a desembarcar, embarcar em uma outra linha e seguir até o seu destino, como ele fazia antes, com a linha do ponto A ao ponto B. Só que o seccionamento, além de prejudicar um pouco o passageiro, até pelo tempo que a pessoa tem que aguardar para pegar o segundo ônibus, ela aumenta o custo do transporte, porque a empresa recebe. O passageiro encostou o cartão no validador no primeiro ônibus, e aí quando ele desembarca do primeiro ônibus, embarca no segundo, por mais que não há o desconto da tarifa, se ele fizer isso dentro do período do bilhete único, 2 ou 3 horas, dependendo da modalidade, a empresa vai receber por isso. Ele encostou o bilhete, não descontou, mas a empresa vai receber. Então, aumenta o custo do transporte. E em muitos casos, os seccionamentos eles são
incompreensíveis, né? Não faz o menor sentido aquele seccionamento, seccionar a linha no meio do nada, né? Num local que você compromete a operação da linha. Às vezes o passageiro acaba optando por uma outra condução justamente porque seccionou aquela linha, ele não quer descer, não quer pagar outra condução, ou a linha que ele vai usar, a segunda condução, tem intervalos maiores, né? Ele já ficou muito tempo no ponto esperando a primeira linha, ele vai ter que esperar mais um tanto para pegar a segunda linha, ele não vai querer fazer isso. Então é preciso reverter, né, muito desses seccionamentos, né, até porque seccionamento tem que ser feito só em dois locais, ou em terminal de ônibus ou em estação de transferência. Qualquer outro local que se faça seccionamento está errado, né? Às vezes faz seccionamento numa praça, né? Não faz o menor sentido. Às vezes faz numa rua qualquer, numa travessa qualquer, né? Sem contar que, por exemplo, né, na zona norte de São Paulo, região onde eu resido, fizeram muitos seccionamentos em Santana. Né? Só que é um local que não tem espaço, então tem linhas que param em ruas paralelas, né, ruas transversais. Então, às vezes tem que atravessar uma rua para pegar a segunda linha para completar o trajeto. Então tem que rever isso, né? Embora a gente saiba que em um sistema racionalizado, troncalizado, seccionamento vai existir e deve ser feito. Mas só que em excesso e da forma desordenada como foi em São Paulo, totalmente errado. Tá? Uma outra alternativa, né, que poderia ajudar é a troca de tecnologia veicular. O que seria isso? O tipo de veículo que opera em determinada linha. A gente sabe que hoje em São Paulo, né, existem os ônibus básico, tem os padrão, tem o ônibus de 15 metros, tem os articulados que tem 18 metros, e os superarticulados, que são os UDAs, que têm 23 metros. E às vezes acontece de uma linha operar com um veículo muito grande, sendo que a demanda é baixa, né? Aquém daquilo que um veículo de 23 metros precisaria. Então, com um veículo menor de 18 metros, ou até mesmo um veículo padrão de 13 metros por volta disso, daria conta da demanda. Né? Não faz sentido você colocar um veículo grande numa linha com uma demanda menor, né, aquém daquela necessária, vai queimar combustível à toa. É um custo maior, a remuneração para a empresa acaba sendo maior. Então está queimando literalmente combustível. Então muitas linhas operam com veículos maiores, né? Então seria interessante rever a frota que opera. E o mesmo vale para linhas que já operam com veículos articulados ou com veículos padrão, que poderia operar com veículos menores. Né? Uma linha que opera com veículo padrão poderia operar com midi, com mini ônibus, né? Com micro ônibus. Então preciso rever. Essa questão é um pouco engessada demais. Né? A empresa opera com determinada tecnologia, né? Só que poderia operar com veículo menor. Então é preciso rever urgentemente isso, porque o custo vai lá nas alturas. E aí acaba impactando bastante. Outra alternativa seria voltar com os bilhetes temporais, que são aqueles bilhetes que você carrega um valor e ele vale por um determinado período. Né? Tem o bilhete diário, você carrega ele, você pode usar tantos ônibus por dia. O bilhete mensal, que você também carrega com uma cota, você pode usar por 31 dias, né? Sem se preocupar em recarregar. É limitado a alguns ônibus por dia. Né? Nós tínhamos também o bilhete semanal, que foi extinto na gestão Dória, no começo, né, de sua gestão. Então, os bilhetes temporais, eles podem ser uma alternativa porque pode atrair mais passageiros. Né? Só que, assim, o custo total do bilhete mensal, por exemplo, ele tem que ser menor do que aquilo que você pagaria se você fizesse uma recarga comum, né? Uma recarga individual. Hoje o bilhete temporal mensal, o custo dele ele é maior, né, do que você pagaria, né, se você fizesse uma recarga comum, né, para quem trabalha de segunda a sexta, que dá 22 dias por mês. Isso está errado. Né? É aquela lei do atacado e varejo. Quanto mais você usa, menos você paga. Só que da forma como está hoje o bilhete temporal, é como se você está pagando mais usando mais. Está errado. Você tem que pagar menos porque você usa mais. Tá? Então o valor do bilhete único mensal, a cota deveria ser menor. Até porque dia de semana
é o período que você tem que ter a maior a apelação para você atrair o passageiro. Porque é durante a semana que você tem engarrafamento, né, trânsito, viagens um pouco mais demoradas, superlotação. Então não faz sentido um bilhete mensal ser vantajoso para quem usa de segunda a domingo, que é como está hoje o bilhete mensal. Até quem usa de segunda a sábado é pouco vantajoso, mas só é vantajoso de fato para quem usa de segunda a domingo. E quantas pessoas será que usam o bilhete 30 dias, 31 dias por mês? Né? Sabendo que final de semana muita gente não trabalha e ao se deslocar usa o carro, né, para visitar parente, para ir em alguma festa, etc. Então o bilhete temporal tem que voltar como era antes, né? Ser menor, o custo menor do que seria se você fizer uma recarga comum. Né? Eu, particularmente, deixei de usar o bilhete único mensal porque para mim não faz mais sentido. E atrelado a isso, né, levando em conta a questão da pandemia do home office, poderia se criar uma nova modalidade, um bilhete home office, né, que poderia ser o valor da cota referente a 2 ou 3 dias por semana de trabalho, né, que hoje tem gente que trabalha 3 dias, fica 2 em casa, ou trabalha 2 e fica 3 em casa, né, fazendo esse revezamento de home office. Então tem que ser uma coisa bem dinâmica. Por que não criar um bilhete home office, né? Aí a pessoa vê se ela vai 3 dias por semana, 2 dias por semana, de acordo com suas necessidades, tá? Agora pensando numa questão de médio e longo prazo, que são ações um pouco mais difíceis de serem implantadas, que não depende unicamente do prefeito, né? De uma ação rápida do prefeito. Começando pela questão do financiamento do transporte, que é uma coisa que vem sendo dita, repetida várias vezes, né? A pandemia evidenciou isso, que os sistemas de transporte precisam de financiamento. Não dá para você manter um sistema só com o valor da tarifa ou com subsídios públicos quando há, porque é assim que funciona o transporte público hoje. Né? Quem mantém o sistema é o passageiro. Ele paga lá o valor da tarifa, acessa o serviço e faz a viagem dele. Só que por conta da pandemia, muita gente deixou de usar o serviço de ônibus, passou a trabalhar em casa, né, ou simplesmente não passou a usar o seu automóvel, né, com medo da infecção por conta do coronavírus, da Covid, né. Então, se você tem menos passageiros usando o sistema, você tem menos dinheiro entrando em caixa. Se você tem menos dinheiro entrando em caixa, as empresas ficam em uma situação complexa, complicada. E esse é o erro, de você apenas manter o sistema com o valor da tarifa. Né? Você tem que rever isso. Né? Nem só a tarifa nem subsídio. Tem que pensar em outras fontes de financiamento. Né? Pensar em criar um banco, né? Uma conta, um fundo de financiamento. Esse fundo poderia ser alimentado, sei lá, com dinheiro de multas, com dinheiro de outorgas, com algum tipo de recurso que venha de uma outra área que não seja apenas a tarifa paga pelo passageiro ou subsídios públicos, até pela garantia da continuidade do serviço. Né? Então a questão do financiamento é algo urgente, não adianta ficar pensando só em tarifa porque a gente vai bater na mesma tecla sempre. Aí o serviço fica sem recursos, os intervalos começam a aumentar, a qualidade começa a cair, aí o passageiro deixa de usar por conta disso que eu acabei de falar, e aí vira um círculo vicioso, acaba não tendo recursos e o transporte está fadado ao fracasso ou à descontinuidade do serviço. Outro ponto interessante, que também é bem polêmico, trata da restatização parcial da operação do sistema. Né? Deixo claro que isso aqui, não estou falando de uma nova CMTC, né? Quando eu falo em restatização parcial do sistema, seria a prefeitura assumir, por exemplo, linhas de trólebus, né, ou aquelas linhas que são deficitárias, né, embora eu não goste de usar um pouco esse termo, mas são aquelas linhas que as empresas não teriam interesse, não têm interesse em operar, ou que não teria nenhum problema em repassar a sua operação. As linhas mais periféricas, ou até linhas troncais também poderia ser um novo modelo. Então, a prefeitura poderia assumir parte dessas linhas, né, não totalmente, como eu já falei, né, e fazer uma operação preocupada na prestação do serviço e não tanto no retorno financeiro. Claro que seria interessante você fazer um sistema autossustentável, né, mas seria interessante você ter essa restatização parcial do sistema, até porque a gente vê, né, que a prefeitura de São Paulo, por exemplo, aí está na casa dos 3 bilhões de subsídios, né.
O sistema custa aí, ou pelo menos custava antes da pandemia, por volta de 8 bilhões e meio, 9 bilhões. Então a prefeitura hoje banca, grosso modo, um terço do sistema. Né? E quando houve a concessão da CMTC lá em 94, a ideia era não ter nenhum dinheiro da prefeitura entrando. As empresas teriam que se manter. Só que a gente viu que esse sistema é inviável, até pela característica do serviço, que é um transporte público, que é um serviço essencial e de apelo, aspecto totalmente social. Então essa reestatização parcial poderia reduzir o custo, né? As empresas ficariam com as linhas que você tem um retorno maior, vamos dizer assim, e a prefeitura ficaria com outras linhas, né? Algumas não tão interessantes, e as linhas de trólebus também, que tem um custo um pouco maior. Tá? Outro aspecto interessante seria a assunção das garagens pela prefeitura. O que seria isso? A prefeitura assumir as garagens de ônibus, ser dona das garagens de ônibus e locar essas garagens, alugar essas garagens para as empresas de ônibus que vencerem o processo de concessão do serviço. Essa foi uma ideia, né, que foi levantada ainda na gestão Haddad em 2015, 2014, nessa época aí, e é uma ideia interessante. Né? A prefeitura iria assumir essa garagem, as garagens, né? Ia ser dona das garagens, e aí a empresa que viesse a ganhar a concessão teria já um espaço para guardar os seus ônibus. Porque o que acontece hoje é que muitas empresas deixam de participar da licitação porque as exigências da prefeitura diz respeito a garagens e a frota. E muitas vezes é difícil de você conseguir um terreno para construir uma garagem. Né? Até pelo tempo também, não há tempo hábil para você comprar um terreno, construir uma garagem com todos os equipamentos necessários para acomodar uma frota de ônibus. Tá? Então as empresas que já estão operando em São Paulo, que já têm suas garagens, têm uma larga vantagem. Né? Então, talvez com novos empresários em São Paulo, poderia ter uma possibilidade de redução de custo. Porque, cá entre nós, as empresas de ônibus hoje em São Paulo, elas estão meio que acomodadas, né? Fica elas por elas. Elas sabem que tem essa preferência, que já tem essas garagens, frota garantida, então para elas é mais fácil. E até de forma bem velada e sutil, a ameaça, né, de não, caso elas não consigam passar na licitação, na concessão, não ter o serviço prestado, a prefeitura fica meio de mãos atadas. Né? Então seria interessante ter mais concorrência, né? Empresas novas entrando, que talvez pudesse reduzir o custo. Não é uma garantia, mas é uma possibilidade. Por que não? E por fim, né, rever o modelo de concessão. Como que seria rever esse modelo? Na última licitação que nós tivemos em 2019, se não nos falha a memória, a Prefeitura de São Paulo estipulou um teto de remuneração por passageiro. E, incrivelmente, todas as empresas de ônibus que venceram a concessão ofertaram esse teto, né, ou próximo dele. Então, assim, não tem muito o que fazer. A prefeitura ofertou, a prefeitura exigiu esse teto, as empresas ofertaram e, basicamente, as empresas que ganharam são as mesmas que operam aí há 20, 30, até 40 anos. Não é uma crítica às empresas de ônibus, né? Mas é um modelo muito engessado, né? Então a concessão vale aí por 15 anos, se não me engano, né? E não tem muito o que fazer. Né? As linhas estão aí, as empresas vão continuar operando, né? A prefeitura vai pagar um valor que particularmente acredito ser um valor alto, né? E dificilmente nós teremos evoluções significativas na qualidade do serviço. Né? Não digo que vai cair a qualidade, dificilmente vai cair, mas vai continuar no patamar que está hoje. No máximo aí com ar-condicionado, Wi-Fi, né? Suspensão a ar, ônibus com motor traseiro, né? Que são coisas interessantes, mas que ainda assim dificilmente tem o poder de atrair novos passageiros para o sistema. Então é uma situação complexa. Né? O sistema, o modelo deve ser revisto urgentemente, né? Até porque alguns erros que existiam nas licitações anteriores, desde a concessão da CMTC, foram mantidos nos editais posteriores. Né? Erros assim que poderiam mudar o rumo da licitação. Mas está do jeito que está. Então é preciso reverter. Né? A prefeitura aí, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vive alegando, né, que não tem recurso, que o sistema vai colapsar, etc. Mas me desculpa,
Mas falta uma boa vontade também aí. Porque não adianta, como eu falei, de jogar nas costas do passageiro dos subsídios e deixar do jeito que está. Tem que ter pulso firme, tem que ousar, tem que tentar mudar, né? Tem que chamar os empresários, conversar, está acontecendo isso e aquilo, o que vocês podem ajudar? Né? Há uma série de coisas que pode ser feita. Como eu falei no começo do vídeo, tem ações de curto prazo. Né? Uma simples faixa de ônibus ajuda bastante, já dá maior fluidez. Né? Um bilhete temporal, né, atrai mais passageiros. Então, todo ano é a mesma coisa. Né? Ah, tem que aumentar, tem que reduzir, vai aumentar, não vai aumentar subsídio, vai reduzir subsídio, e o transporte continua na mesma coisa. Né? Então, tem que ousar, tem que enfrentar para melhorar a qualidade do serviço. Porque, como eu sempre falo, é um serviço público essencial e de forte apelo social. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado aí, né, depois de todo esse tempo, sem postar um vídeo novo, mas eu precisava falar sobre isso. Obrigado aí e até breve.